Muito bom dia a todos, são 12 horas em ponto, hoje, dia 1º de março de 2023. Nós aqui, eu, professor Bruno Freitas, com vocês, rumo à aprovação suas na segunda fase da OAB. Hoje, a nossa aula de resolução de questões, teremos questões com outros assuntos, com assuntos novos, diferentes, para a gente abordar com vocês. Professor Bruno Freitas, todo mundo bem? Estão me ouvindo bem? Áudio e vídeo, ok? Grande abraço aí para Arlen, Eliana, Jaciara, que estão ao vivo com a gente. Áudio e Tudo vídeo. certo, tudo beleza. Show de bola. Para você que está assistindo essa aula gravada, seja muito bem-vindo. Eu não sei se o tempo que sobrou para você é à tarde, à noite, de manhã. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bons estudos, que Deus nos abençoe. E vamos para frente, que nós temos hoje conteúdo novo. Eu vou até adiantar, deixa eu só conferir uma coisa aqui para eu poder falar para vocês. Essas questões que nós vamos resolver hoje é do exame 33. Caso vocês queiram anotar, porque ao final da aula vocês sempre ficam com o dever de casa, né? Então, exame 33. Nós vamos começar resolvendo as questões dele hoje. Mas antes, quero fazer uma observação, e essa observação se estende absolutamente a todos vocês. Hoje eu mandei um áudio, um vídeo, na verdade, pela manhã, com dicas para vocês de estudo. E provavelmente a grande maioria de vocês nunca passou por isso, nunca fez uma prova da OAB na segunda etapa. E até aqueles que já fizeram, estão em repescagem, talvez cometeram erros na primeira vez que fez, e eu gostaria que não cometessem de novo. Na época em que eu fiz a prova da OAB, lá em meados de 2007, 2008, a gente não tinha material para estudar. O máximo que eu conseguia era pegar emprestado na biblioteca da faculdade um livro e ficar lendo ali aquele livro, alguns capítulos. Esses resumos de penal, resumo de processo penal, nem isso tinha naquela época. Nós tínhamos uma internet extremamente deficitária, funcionava bem a internet, mas não tinha conteúdo. Você não tinha YouTube com videoaulas, você não tinha Instagram. Então, era realmente muito complicado. Mas acreditem, era melhor. Para estudar, era melhor, porque eu só tinha esse material, então eu estudava esse material. A realidade hoje é muito diferente. A realidade hoje é que você tem aí na mesa da sua casa, na porta da sua casa, no seu computador, na sua mão, você tem videoaula de 1.001 professores, você tem apostilas de 1.001 autores, um colega que já tentou a prova da OAB e te indica um material porque ele diz que esse material é bom, um amigo que te indicou um material porque disse que esse material é bom, você acessa o YouTube, 1.001 videoaulas. Então, vejam bem, se você não souber se organizar, isso se torna um grande inimigo. Isso mais te atrapalha do que te ajuda. Porque observe e acredite no que eu estou te dizendo. Assistir muitas videoaulas, ler muito material, não vai te ajudar se você não tiver um foco bem definido. O que eu preciso que você entenda e que você tenha? Organização nos seus estudos. Sabe aquela situação quando você vai servir um café da manhã no hotel e que tem 1.001 variedades de coisa para comer? Provavelmente você come mal. Porque você come um pedacinho de cada coisa. Você come um pedacinho de bolo, um pedacinho de biscoito, um suco de mamão, um suco de melancia, um suco de laranja, um suco de limão, um café com leite, sai tomando e comendo tudo. No final das contas, você não comeu nada efetivamente. Para estudar é a mesma coisa. Lê um pouquinho de cada material e alguém te manda uma videoaula e você assiste, alguém te manda um canal no YouTube e você entra nesse canal, e você pega uma apostila, e você pega um livro. Isso mais te prejudica do que te ajuda. Você tem que ter organização com seus estudos. Você tem que ter foco com o que você está fazendo. Para se ter uma ideia, sejamos bem sinceros. Se você optou por estar aqui assistindo essa correção de questões, entenda uma coisa. O foco é essa correção de questões. Você não precisa procurar outro material agora. Se você virar para mim e falar que a matéria que nós demos ontem, aquilo que nós estudamos ontem, você domina, você estudou, você leu muito sobre aquilo que nós estudamos ontem, então você está no caminho certo. Agora, nós demos aula ontem
e você assistiu a aula e à tarde pegou outro material e pegou outro vídeo de YouTube e pegou outra página de livro para ler, pegou outra apostila para resolver exercício, está errado. Essa falta de organização nos seus estudos pode te prejudicar muito. E aí você chega no final da prova com aquela sensação de que eu estudei muito, eu estudei tudo que me mandaram e não passei, porque você estudou errado. Você não organizou seus estudos. Um conselho de quem já está aqui há muito tempo: organize a sua forma de estudar. Quantidade de material não é sinônimo de aprovação. Sinônimo de aprovação é profundidade dentro do que foi passado para você. Se ontem nós falamos de busca e apreensão de prova ilícita, leia, entenda e aprofunda tudo que você puder em busca e apreensão. Pronto. É um assunto que para você já estará superado, vencido. Acabou. Isso você não precisa ler mais. Você já domina tudo sobre busca e apreensão. Você já sabe localizar no Código de Processo Penal onde é que está a busca e apreensão. Você já sabe que uma busca e apreensão ilícita é uma prova ilícita e isso se fundamenta no artigo 157 do Código de Processo Penal e, portanto, gera nulidade do processo com base no artigo 563 e 564 do CPP. Você já domina isso? Então, pronto. Esse é um assunto que você não vai precisar preocupar mais. Não dá é para você ficar pensando um tanto de assunto ao mesmo tempo, sem organizar seus estudos. Beleza? Então vamos lá para a primeira questão de hoje. Recado dado, conselho dado. A primeira questão diz o seguinte: em uma pequena cidade do interior do Amazonas, uma virose se espalha entre os adolescentes locais, gerando diversos casos de jovens com febre, vômitos e infecções. Considerando a dificuldade de acesso à cidade, que dependia de viagem de barco, e a inexistência de profissionais de medicina no local, os pais dos adolescentes procuram Jorge, 22 anos, estudante de odontologia, para auxílio. Verificando o estado de desidratação dos adolescentes e a urgência da situação, Jorge, que sempre gostava de ler livros sobre medicina, realiza o atendimento e indica os remédios e os tratamentos que deveriam ser realizados. Os adolescentes ficam... Perdão, me perdi. Os adolescentes ficaram curados após o atendimento médico de Jorge e, em razão disso, passaram a ser constantes os atendimentos por ele realizados em casos urgentes, como perigo atual à vida e à saúde das pessoas da cidade, mas que não tinham qualquer vínculo com a virose anterior. Descobertos os fatos, e verificando que foram realizados 10 atendimentos diferentes ao longo de um ano, o Ministério Público denunciou Jorge como incurso nas sanções penais do artigo 282 do Código Penal por 10 vezes, em continuidade delitiva. A proposta de suspensão condicional do processo não foi aceita pelo réu. Após regular instrução, a pretensão punitiva do Estado foi julgada procedente, sendo Jorge condenado a pena de 10 meses de detenção, pena base no mínimo legal, aumentada de 2/3 em razão da continuidade delitiva, substituída a privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Intimada da decisão, responda na condição de advogado de Jorge aos itens a seguir. Letra A. Existe argumento de direito material a ser apresentado em busca da absolvição de Jorge? Com a palavra, professor Bruno Freitas. Fala, meu povo maravilhoso, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Espero que todos estejam bem, estudando. Espero que todos tenham assistido ao comentário que eu deixei ontem lá no grupo para vocês da questão de hoje. Espero que todos já tenham feito aí o seu cronograma de Ô, Bruno, estudo. tá sem som aí. Tá sem som.
Oi, oi, alô. Ouvindo agora ou não? Agora estamos ouvindo, agora tá beleza. Beleza. Beleza, comandante? Muito obrigado. Pessoal, então, muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, tá? Espero que todos estejam bem, espero que todos já estejam engajados nos estudos, espero que todos tenham assistido à correção da questão de ontem que eu postei no grupo, espero que todos tenham já produzido o seu cronograma de estudo. O estudo deve ser feito de segunda a segunda, de domingo a domingo. Eu disse a vocês que a constância é o segredo nessa preparação de vocês, tá bom? Vamos lá, galera. Aqui está nos argumentando, nos pedindo se existe algum argumento de direito material a ser apresentado em busca da absolvição de Jorge. Lembra como eu disse ontem? Várias questões são nesse sentido. Se existe argumento de direito material para que a gente possa buscar a absolvição do nosso cliente. Isso é comum. Essa pergunta é muito comum na prova da OAB. E sempre que ela vier, o que você tem que pensar? Absolvição. Se eu vou requerer a absolvição do meu cliente, o meu cliente não praticou crime. Se ele não praticou o crime, o que é crime mesmo? É um fato típico, ilícito e culpável. Eu tenho que analisar, então, se eu encontro alguma excludente. Seja uma excludente do fato típico, seja uma excludente de ilicitude, seja uma excludente de culpabilidade. Tá? Por isso que eu digo, vou voltar a frisar, reafirmar, que uma das aulas mais importantes que nós temos lá na nossa mentoria de Direito Penal é a aula número 1. Se você já entrou para a mentoria, tá? Assista a aula número 1 várias vezes. Galera, aquela aula ela vai te ajudar a ter uma outra visão sobre a teoria geral do crime. A visão que você necessita para a segunda etapa. Essa aula é transformadora, tenha certeza, tá? Então vamos lá. O primeiro elemento que nós temos que analisar é o fato típico. O fato típico eu tenho conduta, resultado, nexo e tipicidade. Olha só, aqui, o Jorge, ele praticou alguma conduta? Sim. Ele estava lá cuidando dos pacientes. Ele estava lá, né, prestando auxílio àqueles pacientes. Então essa é a conduta, tá? Tem resultado essa conduta? Sim. Sim. Tem algum nexo? A conduta está ligada ao resultado? Também. Sim. Tem tipicidade? Essa conduta por ele praticada se encaixa em algum tipo penal? A própria prova já te indicou o artigo 282 do Código Penal. Então, com isso, você consegue perceber que ele praticou um fato típico? Ele praticou um fato típico. O próximo elemento que nós temos que analisar é a ilicitude. Na verdade, galera, no Código Penal estão presentes as excludentes de ilicitude. Aí nós temos a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito. Será que o Jorge teria agido amparado em alguma excludente de ilicitude? E a prova deixa isso muito claro, deixa isso muito nítido, expresso para vocês, tá? Quando fala assim, ó, aqui, ó, considerando a dificuldade de acesso à cidade, dependendo de viagem de bar, a inexistência de profissionais, tá? Verificando o estado de desidratação dos adolescentes e a urgência da situação. A situação é uma situação urgente. Então, consegue perceber, se você pegar o artigo 24 do Código Penal, você consegue perceber que o Jorge agiu amparado no estado de necessidade? Então, presta atenção. Se a prova está nos pedindo um argumento de direito penal para buscar a absolvição do Jorge, eu tenho que trabalhar com os elementos do crime, tá? Eu tenho que encontrar uma excludente de licitude. E nós encontramos. Então, existe argumento de direito material para requerer a absolvição? Sim. Jorge
agiu amparado na excludente de licitude do estado de necessidade, pois estava diante de uma situação de perigo que não foi provocado por ele e ele não poderia agir de outra forma. Tá, galera? Então, olha só, ele praticou um fato típico? Sim, mas esse fato é lícito. Lícito porque é amparado no artigo 24 do Código Penal, tá? Então, sempre que te exigiu conhecimento, te exigiu uma tese de absolvição, você sempre vai voltar nos elementos do crime. Você sempre vai lembrar dos elementos do crime. Você tem que lembrar das excludentes. As excludentes vão salvar você na hora da prova. Tudo bem? Então, existe argumento? Sim. Jorge agiu amparado na excludente da ilicitude do estado de necessidade. Beleza, galera? Essa ela estava tranquila, tá? Essa estava bem tranquila para ser resolvida aí. Muito bem. A letra B também é sua, Bruno. Em caso de manutenção da condenação, qual argumento poderá ser apresentado para questionar a capitulação realizada e a pena aplicada? Isso aí, galera. Então, primeiro ponto aqui. Aqui, a questão agora já não está falando mais de absolvição, tá? A questão está pedindo para questionar a capitulação. Qual foi a capitulação? 282, beleza. Então, nós vamos pegar nosso código, vamos abrir no artigo 282, 282 do Código Penal. O que nós temos no 282 do Código Penal? Olha lá. Exercício ilegal da medicina, arte, dentária ou farmacêutica. Tudo bem? Diz assim, ó. Exercer ainda que a título gratuito a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou exercendo-lhe ou excedendo-lhes o limite de detenção de 6 meses a 2 anos. Tudo bem? Maravilha. E mais, foi o 282 por 10 vezes em continuidade delitiva. Então, o juiz ele aplicou a pena mínima e aumentou de 2/3, justamente pela continuidade delitiva. Mas aqui tem um detalhe, e é aí que você tem que prestar atenção nesse detalhe. Esse crime específico, o crime do artigo 282, ok? O crime do artigo 282, ele é um crime que, para a configuração desse crime, é exigido que o indivíduo pratique reiteradamente a prática delituosa. Ele tem que praticar, galera, reiteradamente. É o chamado crime habitual. Se é um crime habitual, para configurar o crime, o indivíduo não pode praticar aquela conduta apenas uma vez. Se o indivíduo pratica aquela conduta apenas uma vez, o fato é um fato atípico. Ok? Então você vai pegar o seu caderno, o material que você está aí na mão, e coloca assim, ó, artigo 282 do Código Penal. É um crime de natureza habitual. Ou seja, para que ocorra a tipificação jurídica, o indivíduo deve praticar a conduta criminosa várias vezes. Beleza. Então presta atenção. Se é um crime habitual, o indivíduo tem que praticar aquela conduta várias vezes, você consegue perceber que ele praticou o crime único? Não há que se falar aqui em continuidade delitiva. Não há que se falar aqui em responder pelo crime por 10 vezes. Não. Se é um crime habitual, é exigido que o indivíduo pratique várias vezes a conduta criminosa, e foi Professor, isso que... Oi. boa tarde. Desculpa o incômodo, é porque o colega não está conseguindo ativar o áudio. Talvez o colega Mauro, ele está na aula, talvez eu conseguiria ajudar ele. Mauro? É, Peraí. Mauro,
Warley, vê se você consegue ajudar aí Vamos como o lá. seu... Ele está precisando de quê? Ele não está nos ouvindo? Isso, ele não está conseguindo ativar o áudio dele. Aí talvez. Quer que ele te chame no Manda ele me celular? chamar no WhatsApp aqui que eu oriento. Talvez é alguma coisa na caixa de som dele, né? Que todos os demais estão nos ouvindo. Mas Acho pede que ele para me chamar. ele não tá conseguindo lidar com o Zoom. Mas eu vou pedir ele. Obrigada, desculpa eu interromper. Não, sem problema. Beleza, sem problema, fica à vontade. Galera, então voltando aqui, nós estamos falando do artigo 282. Eu disse para vocês anotarem que ele é um crime habitual. Para que esse crime ocorra, para que o indivíduo possa responder por esse crime, ele tem que praticar essa conduta criminosa várias vezes, tudo bem? E foi justamente isso que o Jorge fez. Se o Jorge tivesse praticado essa conduta uma única vez, o fato era atípico. Como ele praticou reiteradas vezes, sim, configura o crime do artigo 282, mas perceba, sem continuidade delitiva. Então, olha lá. Vamos lá. Está pedindo aqui, ó. Em caso de manutenção da condenação, qual argumento poderá ser apresentado para questionar a capitulação realizada e a pena aplicada? Galera, é o seguinte, você colocará assim, ó. O crime do artigo 282 é um crime habitual. Desta forma, para que possa ser tipificado este crime, o agente deve praticar a conduta reiteradas vezes. Desta forma, Jorge praticou o crime único, não podendo ser a ele aplicado a causa de aumento de pena de 2/3 pela continuidade delitiva. Tendo em vista que, por se tratar de crime habitual, ele teria que ter praticado a conduta reiteradas vezes. Era isso, galera. Era isso. Tem alguns crimes que eles têm algumas peculiaridades. E aí eu te peço, todas as vezes que for um crime que tiver uma peculiaridade, como esse do artigo 282, beleza? Eu peço que você anote a informação que eu lhe dei. Qual foi a informação que eu lhe dei hoje? Artigo 282 é um crime habitual. É necessário praticar reiteradas vezes a conduta criminosa. Tranquilo, galera? Então, assim, era uma questão que não estava difícil, mas também não estava fácil, tá? Mas que eu tenho certeza, todo o conhecimento exigido nessa questão, todo ele, você tem já postado lá na nossa mentoria para vocês. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Espera aí que tem aqui um questionamento no chat. Deixa eu ver qual é, só um minutinho. Não consegui acessar o chat aqui. Espera aí. É para você colocar seu telefone no WhatsApp, o seu WhatsApp aí no chat, para Camila passar para o colega te chamar. Ah, entendi. Então, vamos lá. 9998538071. Beleza. Muito bem. Então vamos seguir. Vamos dar sequência enquanto eu abro aqui a outra questão. A gente vai começar a responder. Aí, enquanto o professor Bruno responde, eu dou atenção aqui para o colega que está com dificuldade de acompanhar. Muito bom. Deixe passar a questão para vocês agora. A segunda questão dessa prova diz o seguinte: Bernardo, em 31 de dezembro... Antes de passar para essa questão 2, deixa eu fazer um comentário sobre a questão que o professor Bruno respondeu com vocês. Percebem que organizar os estudos passa exatamente por isso. Bruno falou para vocês de duas coisas extremamente importantes: excludente de ilicitude e crime permanente, crime habitual, né? Acho que foi esse o termo que ele usou. Inevitavelmente, é dever de casa seu hoje pegar um livro, um resumo, uma apostila, qualquer material e leia sobre isso.
Não precisa mais, daqui até o dia da sua prova, você estudar sobre crime habitual, crime permanente. Você vai ler isso hoje, já resolve. Ó, dessa matéria eu já estou livre. Bruno falou na questão, eu li, entendi, eu consigo agora elaborar uma resposta, disso eu estou livre. Agora, nós falamos, Bruno te explicou, você não vai estudar essa matéria, daqui 10 dias você vai ter a sensação que acumulou um monte de coisa e você não sabe nada de nada, porque você realmente está estudando errado. Então, esse aqui é um exemplo muito claro de uma situação que pode facilitar seu estudo. Hoje, dever de casa, estudar sobre excludente de licitude e crime habitual. Ah, mas tem muita coisa ainda. Não preocupe com o que tem pela frente. Amanhã nós teremos outros assuntos e na semana que vem outros, mas você vai vencendo um a cada dia. Beleza? A outra questão diz o seguinte: Bernardo, em 31 de dezembro de 2018, Réveillon, né, Ano Novo, com a intenção de causar dano à loja de Bruno. Olha o dolo do agente, né? Vamos, opa. Com a intenção de causar dano. Isso é o dolo. Seu inimigo arremessou uma pedra na direção de uma janela com mosaico, que tinha valor significativo de mercado. Ocorre que, no momento da execução do crime, Bernardo errou o arremesso e a pedra acabou por atingir Joana. Parece os livros de Damásio de Jesus falando sobre erro de execução, né? Funcionária que passava em frente à loja e que não tinha sido percebida, causando-lhe lesões corporais que a impossibilitaram de trabalhar por 50 dias. A janela restou intacta. No momento do crime, não foi identificada a autoria, mas, após a investigação, em 4 de março de 2019, foi descoberto que Bernardo seria o autor do arremesso. O Ministério Público iniciou o procedimento em face de Bernardo, imputando-lhe o crime de lesão corporal de natureza culposa, figurando como vítima Joana, que apresentou representação quando da descoberta do autor. Apresentou representação. Bruno, quem é Bruno? Bruno é o dono da loja. Revoltado com o ocorrido, contratou um advogado, conferindo-lhe poder, procuração, com poderes gerais, constando o nome do ofendido e do ofensor. O procurador apresenta queixa-crime em 2 de julho de 2019, imputando a prática do crime de tentativa de dano a Bernardo. Ao tomar conhecimento da queixa-crime, Bernardo o procura como advogado. Considerando as informações narradas na condição de advogado de Bernardo, responda aos questionamentos a seguir. Qual argumento de direito processual poderá ser apresentado em busca da rejeição da queixa-crime apresentada? Meus diletos, vamos lá. São 12 horas e 29 minutos. Se eu e o professor Bruno tivermos que ficar aqui o resto da nossa aula para falar dessa questão, a gente fica. Nós não temos pressa, não temos meta para cumprir. Eu e Bruno não estamos sendo remunerados pelo número de questões que apresentamos a vocês, de modo que se eu consigo resolver com vocês uma questão, 2 questões, 3 questões, 4 questões, é a mesma coisa. O que importa para nós não é a quantidade de questões resolvidas, é a quantidade de vezes que nós conseguimos fazer vocês compreender o que nós estamos ensinando. Essa é a nossa missão. É terminar essa aula, eu e o professor Bruno ter certeza que a questão que nós resolvemos, vocês entenderam. E por que estou dizendo isso? Porque essa questão número 2, ela traz uma situação fática e jurídica completamente diferente de tudo que nós já vimos. Essa que nós selecionamos para hoje tem uma abordagem extremamente relevante. Muito, muito, muito relevante.
nos deveres de casa que vocês têm hoje, obrigatoriamente, vocês vão estudar ação penal privada. Essa matéria é muito recorrente nas provas da OAB, e por um motivo muito simples. A OAB sabe, a FGV sabe, que o advogado início de carreira é o personagem, o profissional indicado para os juizados especiais, para quem tem ações envolvendo questões mais simples. Imagine você, aprovado na OAB, pega a sua carteira, com uma semana de advogado, escritório montado, sua carteira nas mãos, você acha que você vai ser procurado pelo chefe do tráfico da sua cidade para fazer um júri para ele? Não. Você vai ser procurado pelo chefe do crime organizado para fazer a defesa dele? Não. Teve uma grande operação da Polícia Federal e do Ministério Público na sua cidade. Você vai ser chamado para atuar na defesa dos réus em crimes de licitação fraudulenta, desvios de verbas públicas? Não. O que significa dizer? O cliente que ficou chateado porque o inimigo seu quis jogar uma pedra no vidro da sua loja, provavelmente vai procurar você. Um advogado que ele sabe que é estudioso, acabou de passar na prova da OAB, está com os conceitos, a ideia, a bagagem teórica toda em mente e vai custar barato para ele. Em resumo, o que eu quero dizer com isso? Todas as questões que envolvem procedimentos mais simples, a OAB cobra muito. E a ação penal privada é isso. Ação penal privada são procedimentos simples, que a OAB cobra com muita frequência. E aí você, logicamente, vai dar uma estudada mais tarde e vai dar uma reforçada nos conceitos que você já viu em algum momento. Ação penal pública, condicionada ou incondicionada, e ação penal privada. Ação penal pública, a lesão ao objeto jurídico tutelado é de interesse público. O Ministério Público tem interesse nessa ação. Ação penal privada, o Estado não tem interesse nisso. O Estado está se lixando se Bernardo quis jogar pedra na loja de Bruno. O Estado não está nem aí para isso. Mas isso é crime e o Estado é quem tem o poder exclusivo de punir. O direito ao ius puniendi é exclusivo do Estado. Só o Estado pode punir. Significa, se Bruno se viu chateado com essa situação, então ele tem que entrar com ação na justiça. Essa ação penal privada chama-se queixa-crime. Podem escrever. Na prova de vocês, se tiver qualquer discussão sobre queixa-crime, os 4 crimes mais famosos de queixa-crime são os crimes contra a honra e o crime de dano. Calúnia, injúria e difamação, artigos 138, 139, 140 do Código Penal, e o artigo 163, crime de dano. Esses são de ação penal privada. A ação penal privada, ela tem procedimento próprio, tem algumas peculiaridades, tem o que a gente chama de prazo decadencial. E esse é o ponto-chave da questão processual. A grande discussão aqui, então, é como, professor, eu iria saber chegar na resposta? Me ensina aí. Com essas informações, eu vou voltar aí para vocês a tela. Com essas informações, como que eu ia chegar na resposta? Primeira coisa, você ia ter que saber que aí está falando crime de dano. Por quê? Bruno, revoltado com o ocorrido, contratou um advogado, conferindo-lhe procuração com poderes gerais, constando o nome e ocorrido. O procurador apresenta queixa-crime. O procurador apresenta queixa-crime. Você vai pegar o seu vadimeco, fechadinho, você vai abrir o Código de Processo Penal no início, você vai pegar o índice alfabético. No índice alfabético, você vai ter lá a palavra queixa-crime. Pode procurar, eu te dou minha palavra que você vai achar isso aí. Se o seu vadimeco for da Saraiva, se o seu vadimeco for da Riedel,
RT, vai ter lá no índice alfabético, procurar A, B, C, D, vai até a letra Q. Você vai achar queixa-crime. Quando você achar queixa-crime, o índice alfabético vai te mandar lá para o artigo 38, se eu não estou enganado, e eu estou aqui pegando o meu vadimeco, 38 do CPP, que está escrito o seguinte. Aí você distraiu aí, pelo amor de Deus, alguém está fazendo um almoço, cheirou demais, eu distraí. Então, fala de novo, professor, vou falar de novo. Olha a questão aí. O procurador apresenta queixa-crime. Qual é a primeira pergunta? Qual o argumento para rejeitar a queixa-crime? Então, esquece todas as outras informações. Para responder a letra A, que é rejeitar a queixa-crime, eu preciso ler sobre queixa-crime. Você vai pegar no índice a palavra queixa-crime. Queixa começa com Q, tá? Beleza? P, Q, R, S, T, U, V, X, W, Z. Pega Q, achou? 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou de representação se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, a contar do dia que vier a saber quem é o autor dos fatos. Aconteceu o fato, eu descobri quem é o autor, eu tenho 6 meses para apresentar a queixa-crime. Vamos ler a questão? O fato aconteceu 31 de dezembro de 2018. 4 de março de 2019, descobriu quem era o autor do crime. 4 de março, foi descoberto que Bernardo seria o autor do arremesso. Muito bem. 4 de março. 4 de maio, abril, 4 de maio, 4 de junho, 4 de julho, 4 de agosto, 4 de setembro. Depois, um outro momento, eu vou explicar para vocês que o prazo decadencial conta considerando o dia do início, então a gente subtrai um dia no final, mas isso não preocupa agora, eu vou explicar depois. Então, seria 3 de setembro. A queixa foi oferecida que dia? 2 de julho. Então, não ocorreu a decadência. Por isso, não. A decadência não ocorreu. Então, por esse motivo, eu não vou conseguir rejeitar a queixa-crime. Muito bem. Mas você vai pegar o seu vadimeco aí e vai olhar se abaixo do que nós acabamos de ler no artigo 38, tem assim, vide artigo tal, 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 tal. E se não tiver, logicamente, você vai fazer uma setinha e escrever vide artigo 44 do CPP. Quem lê o artigo 38 é obrigado a ler o artigo 44. Lá no 44 está assim: a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar no instrumento o mandato, o nome do querelante e a menção do fato criminoso. Queixa-crime. Procuração tem que ser com poderes especiais. Se você assiste a aula anotando tudo, anote aí. Queixa-crime. Artigo 38, artigo 44 do CPP, procuração com poderes especiais. Vamos voltar na nossa questão? E agora me permitam pegar aqui um marca-texto para que eu mostre para vocês o tanto que a prova da OAB é simples. A gente só precisa organizar a forma de fazer. Bruno, revoltado com o ocorrido, contratou um advogado, conferindo-lhe procuração com poderes gerais, constando o nome do ofendido e do ofensor. E aí eu te pergunto, o que o artigo 44 falou? A procuração tem que ser com poderes especiais, tem que constar o nome do ofendido e do ofensor e a menção ao fato. Não constou isso. Pronto. A resposta da letra A está fácil. Professor, para aí, volta lá no começo, deixa eu ver se eu entendi. Eu peguei essa questão na hora da prova, meu vadimeco está fechado, eu não sei para que lado que eu vou.
Por onde que você começa? A letra A está te perguntando como é que rejeita a queixa. Lá em cima fala que a queixa foi oferecida. Por onde que você começa? Procurando a queixa no vadimécum. Você vai no índice alfabético, queixa. Localizou, artigo 38. Embaixo do artigo 38, vide artigo 44. A procuração está errada. Você quer mais o quê? Vamos responder, então? Qual argumento de direito processual poderá ser apresentado em busca da rejeição da queixa-crime? O argumento de direito processual para que a queixa seja rejeitada é a procuração, que não atende os requisitos do artigo 44. Ah, tá ótimo assim, professor? Não, você vai ganhar metade dos pontos. Porque você tem que dizer o que está errado. Você não pode presumir que o examinador vai saber. O examinador já sabe, ele quer saber se você sabe. Então, você não tem que presumir, você tem que explicar. A procuração não atende os requisitos do artigo 44. A procuração tem que ser com poderes especiais, foram conferidos poderes gerais. A procuração tem que ter o nome do autor, do fato, a vítima e os fatos, só constou o nome do ofendido e do autor, não constou a narrativa do fato criminoso. Ponto. Portanto, a queixa deverá ser rejeitada pelo judiciário. Está respondido, com fundamentação, indicação de artigos. No início, quando você lê o enunciado da questão, você fica muito preocupado, assim, meu Deus, por onde que eu começo? Calma. Começa pegando o seu vadimécum, identificando o que está perguntando. Percebam que a situação trouxe um monte de questão. Trouxe vários nomes, nome de vítima aqui, o vidro, a pedra pegou, machucou, o nome da loja, o nome do autor, um monte de situação. Mas para você, nessa letra A, o que você precisava saber? Queixa-crime. Como é queixa-crime? As outras questões serão importantes agora, para você resolver com o professor Bruno a letra B. Porque a letra B pergunta o seguinte: qual o argumento de direito material, portanto penal, a ser apresentado para questionar o delito imputado na queixa-crime? Professor Bruno, com a palavra. Meu povo maravilhoso, olha só. Primeira coisa, qual foi o delito imputado na queixa-crime? Na queixa-crime foi imputado a ele o crime de dano. Beleza? Na queixa. O promotor, lesão corporal culposa. A queixa foi por crime de dano. Pessoal, no direito penal, necessariamente, você tem que saber alguns conceitos, alguns institutos, necessariamente, não tem jeito. Vocês conseguem perceber? Olha só, o Bernard, ele queria, a intenção dele era praticar o crime de dano. Só que ele arremessou, errou a loja e acabou acertando a Joana. Você consegue perceber que aqui nós temos um erro? Ele errou. A intenção era a loja. Ele errou e atingiu a Joana. E nós temos aí que nós estamos na teoria do erro. Nós temos o erro de tipo essencial. Nós temos o erro de tipo acidental. Aí nós temos o erro sobre a pessoa. Nós temos o erro na execução. O erro na execução pode trazer o resultado diversamente pretendido. E olha só, você consegue enxergar que aqui nós estamos diante de um erro na execução? Ele errou o alvo. Ele queria acertar a loja, mas ao arremessar, ele errou a loja e acertou a Joana. Erro na execução. Você consegue enxergar que aqui nós tivemos um resultado diverso do pretendido? O resultado não era a lesão, o resultado era o dano na loja. E diante desses conceitos, que são conceitos importantes, você tem que entender o seguinte:
Aqui nós temos uma peculiaridade. Se nós estamos diante do erro na execução, se nós estamos diante do resultado diversamente pretendido, anota aí, artigo 73 e 74 do Código Penal, leia esses artigos. Se nós estamos diante disso, a gente vai sair um pouquinho da lógica do direito penal. Como assim? Não entendi, professor. Olha a lógica do direito penal. Se eu peguei uma pedra com a intenção de quebrar uma vidraça, de causar um dano numa loja, se eu arremesso e erro e acaba atingindo uma outra pessoa, perceba, qual que é a lógica? Se eu tinha a intenção de praticar um dano, mas por circunstâncias alheias à minha vontade eu não pratiquei, eu não consegui, opa, peraí, eu tenho aqui tentativa de dano. E se eu não queria causar a lesão, mas se a minha conduta de jogar a pedra causou a lesão, peraí, então eu tenho aqui lesão corporal culposa. Essa é a lógica. É a lógica que nós entendemos, é a lógica que funciona no direito penal. Mas cuidado, anota, essa lógica não funciona no erro na execução e não funciona no resultado diversamente pretendido. Não funciona. Presta atenção. Se nós estamos diante do artigo 73 ou 74 do Código Penal, olha só, o indivíduo ele só vai responder pelo resultado que ele produziu, a título de culpa. A título de culpa. Ou seja, ele queria atingir a loja, não atingiu. Ele errou e acertou a Joana. Então, nesse caso, como ele errou, ele vai responder pelo resultado diverso, a título de culpa. Então, o Ministério Público acertou ao denunciá-lo pelo crime de lesão corporal de natureza culposa. Acertou. Agora, ele não pode ser também acusado, ele não pode, essa queixa-crime não pode atribuir a ele o crime de dano. Por quê? Porque ele não praticou o crime de dano. Mesmo que ele tenha a intenção, ele não praticou. Ele não praticou porque ele errou. Olha o que diz o artigo 74 do Código Penal. Fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente ou erro na execução do crime, que é este caso da questão, sobrevém resultado diversamente do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Ok. Nós temos lesão corporal culposa? Temos. Então, a ele vai ser atribuído esse crime. Olha a continuação. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Presta atenção. Ele queria acertar a loja, causar um dano à loja. Se ele joga essa pedra, acerta a loja e a Joana, ele poderia ser a ele atribuído os dois crimes. Se ele também pratica o crime pelo qual ele visava. Aí nós temos o concurso de crimes. Só que, quando não ocorre o crime visado por ele não responde por ele, podendo ser a ele somente atribuído o resultado diverso a título de culpa. A título de culpa. Ok? Então, não há que se falar aqui em concurso de crimes, lesão corporal e tentativa de dano, tendo em vista que ocorreu o resultado diverso do pretendido. Artigo 74 do Código Penal. Galera, então a resposta aqui é muito simples. É muito simples. Olha lá o que está perguntando. Qual o argumento de direito material a ser apresentado para questionar o delito imputado na queixa?
Você colocaria dessa forma. E como é que é o nome do nosso cliente? Bernardo. Não poderia responder pelo crime de tentativa de dano, tendo em vista que ocorreu o erro na execução. Bernardo não obteve o resultado por ele pretendido. Dessa forma, nós estamos diante do resultado diverso pretendido. Artigo 74 do Código Penal. Simples, galera. A dificuldade aqui era você se recordar dos conceitos. Conceito do erro. Erro de tipo acidental, ok? Mas se você tem em mente esses principais conceitos, galera, facilmente você resolve essas questões. Tudo bem? Então, para a gente fechar, ele não poderia responder pelo crime de dano, tendo em vista que ocorreu erro na execução. Ok? Show de bola! Gente, são 12 horas e 51 minutos, não dá tempo mais a gente responder nenhuma questão por hoje, e eu acho que nem é prudente, porque para que a gente consiga atingir o objetivo que a gente quer, que após essas aulas ao vivo, vocês consigam pegar essa matéria e dar uma estudada, então hoje eu acho que isso é o suficiente. Percebam que nas duas questões, vocês terão como dever de casa hoje estudar excludentes de ilicitude, teorias do erro, vocês vão estudar o crime, os crimes habituais, crimes permanentes, e vocês vão estudar a ação penal privada. É muita coisa. Duas questões, nós já deixamos aqui muito conteúdo. O que você tem que fazer hoje? Estudar isso. Fecha os olhos para qualquer outro assunto, qualquer outra matéria, qualquer outra dica. Estuda isso, porque amanhã tem outro conteúdo, e assim sucessivamente. É dessa forma que você vai organizar seus estudos, é dessa forma que nós, os seus mentores, vamos conduzir vocês até a aprovação de vocês. Beleza? Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe. Assim que o sistema liberar, eu disponibilizo a gravação para vocês. Professor Bruno, obrigado pela parceria mais uma vez, meu caro, um abraço, e a gente se vê amanhã ao meio-dia. Valeu!